Eu lhe convido a ir ao livro de Neemias, capítulo 2. Esta história que é extremamente inspiradora, aponta-nos caminhos abençoados, mostra-nos que Deus, Ele restaura, Ele traz reconstruções maravilhosas, segundo a sua boa vontade. Acompanha comigo mesmo sentado, querido, este capítulo 2, estarei lendo e lhe convido a acompanhar a leitura deste capítulo. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste, ó rei, o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, esta cidade está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu. Vamos ler juntos essa expressão, toda a igreja: porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: toda a igreja comigo? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito
nem memorial em Jerusalém. Amém. Curva a sua cabeça, querido. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por esta porção, por esta palavra, que muito tem a nos ensinar nesta noite. Eu te peço, ó Deus, enche-me de Ti, Senhor, para que eu possa, nesta noite, ser instrumento em Tuas mãos na vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Edifica-nos através da Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Usa-me para o louvor do Teu nome, Senhor, e abençoa o Teu povo. Assim nós oramos, assim nós já Te agradecemos. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, fica com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 2, como dizíamos desde a manhã, no culto da manhã. Nós estamos olhando para o livro de Neemias, que muito nos inspira, que tem muito a nos ensinar. Este livro é extremamente desafiador. Este livro revela-nos como Deus soberanamente age, e dizia pela manhã, age de maneira soberana, usando pessoas como nós, finitas, como Neemias, limitadas, pecadoras, inclinadas ao mal. Nós narramos pela manhã, de maneira introdutória, e apontamos para a igreja, para os irmãos que estavam aqui, que o que levou Neemias a tomar essa atitude é algo que antecede os fatos deste livro. Pela desobediência do povo, repito, não vou repetir tudo que disse pela manhã, mas pela desobediência do povo, pela não observância dos estatutos de Deus. Um povo que foi amado por Deus, que foi liberto por Deus. Deus havia prometido uma terra em que desta terra eles estariam extraindo o sustento e a felicidade por gerações. Deus aponta esta terra, Deus promete esta terra, Deus liberta este povo do cativeiro ali do Egito, Deus conduz este povo de maneira soberana, mas este povo, de maneira quanto mais desobediente, cada vez mais, no decurso de suas existências ou da história, essas pessoas se afastam da lei, não observam o estatuto, e Deus pesa a mão. E eu penso, queridos, que Deus começa neste processo, algo que nós chamamos de purificação na vida destas pessoas e desta nação, por meio do sofrimento, da percepção de devastação que o distanciamento de Deus provoca no coração, na mente de um povo que resolve deliberadamente se afastar da palavra do Senhor Deus. Deus pesa a mão. A história nos aponta isso. O que acontece? Jerusalém é assolada, é destruída, os muros são derribados, as portas, elas são queimadas. Há um fato muito importante que eu quero trazer aqui no culto da noite. É que nesse contexto, irmãos, em que o governo babilônico tinha sobre as suas mãos as rédeas daquele governo, Deus levanta o governo persa, de maneira soberana. E esse governo invade a Babilônia, e Babilônia é subjugada pelo governo persa, e o governo persa torna-se, naquele contexto, a superpotência. Nada por acaso. Há uma ação soberana, há um querer de Deus, há um agir de Deus. E note bem, querido, quando Deus age, ninguém pode impedir. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Ninguém pode impedir. Deus levanta uma nova liderança, e há uma reconfiguração na política ali. E nesta reconfiguração política, o destino de Israel agora é transformado. O que acontece? Assume um novo imperador, chamado Ciro. Ciro assina um decreto. E neste decreto, Ciro diz: olha, libera os judeus, que eles voltem à terra deles.
É nesse processo, queridos, que nós encontramos aí o pano de fundo do livro de Neemias. Avisamos pela manhã que nós temos aqui 3 processos nesse retorno. O primeiro grupo, dizia pela manhã, que retorna para Jerusalém, é um grupo que é liderado por Zorobabel, e eles têm como objetivo a reconstrução do templo. Há um segundo grupo, um segundo momento, em que este segundo grupo é liderado pelo escriba Esdras, e Esdras tem como objetivo a restauração do culto a Deus. Onde é que Neemias entra, pastor? Nesse momento, Neemias é levantado pelo Senhor para perceber que faltava para Jerusalém algo também de extrema importância. Os muros precisavam ser reconstruídos, as portas da cidade que foram queimadas precisavam ser estabelecidas. Há 2 coisas aqui que são importantes naquele tempo aqui. As cidades que eram construídas, muros tipificavam aqui segurança para a cidade, proteção. Naquele contexto bélico de guerras, os muros, e quanto maior fosse o muro, mais protegida estava a cidade. Em outras palavras, Neemias tem a percepção que esses muros precisavam ser reconstruídos para que a segurança, a estabilidade social fosse reconquistada. As portas, nós sabemos nesse contexto em que os julgamentos, a lei, elas eram exercidas às portas. E Neemias sabia a importância de restabelecer as portas daquela cidade, para que a justiça fosse estabelecida ao convívio social. Neemias é levantado aqui, queridos. E eu dizia pela manhã que Neemias, como nós, foi instrumento nas mãos de Deus. Presta atenção, Deus levanta pessoas como nós, pecadoras, para usá-las como instrumentos em suas mãos, porque Deus faz como lhe apraz, em nome do Senhor. Deus age, e ninguém pode impedir. E Deus levanta Neemias, e nós estudamos o capítulo 1, e nós falamos pela manhã, que nesse processo, Neemias não fica indiferente. Queridos, um jornalista irlandês, George Bernard, ele fala algo que me chamou a atenção. Ele que viveu ali no final do século XIX, início do século XX, ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: o pior pecado que podemos cometer contra outros seres humanos não é odiá-los, mas sim ser indiferentes a eles. Essa é a essência da desumanidade. E Neemias não foi indiferente, queridos. Neemias chorou, e nós estudamos pela manhã, não vou repetir. Ele, quando soube da realidade dos seus patrícios, dos seus patriotas, dos seus irmãos, ele chora, ele senta, ele lamenta, mas ele não foi indiferente. Ele não disse: esse problema não é meu. Eu quero dizer nesta noite também, que quem sabe você pensa: Deus, já fiz de tudo, eu já paguei um preço, eu já orei, eu estou distante, eu quero quanto mais distante melhor. Esse problema não é meu. Presta atenção, quem sabe Deus quer te usar como instrumento de restauração na vida de outros, da tua família. Quem sabe Deus quer te usar poderosamente nesse processo de reconstrução dos muros, para que a glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus. Deus continua sendo o mesmo. Você crê nisso? Eu creio. Neemias é incomodado. Neemias não fica indiferente. Neemias se importa com algumas coisas. Neemias se importa com as tradições do passado, com as necessidades do presente e com a esperança do futuro. Glória a Deus por isso. Neemias tem uma história. Neemias está intimamente ligado com essa nação. Neemias era um judeu. Ele tinha um legado, ele sabia da promessa. Deus disse, Deus nos prometeu. Neemias tinha compromisso com o presente. Eu não posso ficar indiferente. Eu não posso olhar para a situação e falar: Deus, não é comigo, é problema deles, eles que foram desobedientes, eles que não estiveram atentos à lei, à palavra. Não é problema meu. Não, ele disse assim: Deus, é meu também, é meu povo, é minha família. Usa-me como instrumento, mas sobretudo Neemias projeta para o futuro com esperança e crendo que serve a um Deus que é poderoso para pegar essas muralhas destruídas e reconstruí-las, porque Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite: Deus é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso. Quem sabe você até pensou: não tem mais jeito. Quero lhe dizer nesta noite: tem jeito.
Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, aleluia. Neemias podia ter dito: impossível, eu não tenho o que fazer. E nós falamos pela manhã, irmãos, e nós apontamos alguns princípios nesse processo de restauração. Falamos que no processo de restauração, no tempo de restauração, uma ruína, nós devemos olhar para essas ruínas como um ponto de partida para uma grande restauração. Deus pode pegar uma grande ruína e transformá-la em uma grande restauração, em nome do Senhor. Nós falamos também pela manhã, queridos, que no caminho da restauração, nós não podemos fazer isso de maneira assodada, descomprometida com Deus. Não depende de nós, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Então devemos recorrer a Ele que sabe, devemos orar. E Neemias fez isso, orou, pediu, clamou, reconheceu a grandeza, os atributos de Deus, e pede, clama, intercede pelo seu povo em sua oração. E nós fechamos pela manhã o capítulo 1. Chegamos ao capítulo 2, irmãos. Neemias está nesse processo. Deus, levanta-me, usa-me. Há algumas coisas que são importantes, e a terceira verdade, ou a primeira da noite, mas a terceira verdade, olhando para o capítulo 2, nesta noite, eu quero lhe dizer, querido irmão, que no caminho da restauração, nós precisamos respeitar o princípio do tempo. Eu vou repetir: no processo de restauração, nós precisamos observar um princípio que é extremamente balizador nesse processo de restauração, que se chama tempo. Presta atenção, querido: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Há tempo, há propósito, há o querer que é soberano de Deus. Olha comigo, querido, a partir do verso 1 até o verso 6, nós percebemos, queridos, que há aqui neste texto uma informação que é extremamente importante. Neemias, ele é paciente, irmãos. Lembra no capítulo 1, ele pediu ao rei, mas o capítulo 2 começa falando sobre um mês, no mês de Nisan. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso. Você entende assim, amém, querido? Nada está por acaso. Há uma informação aqui que para mim é extremamente reveladora, queridos. Percebam, em Neemias capítulo 1, versículo 1, nós percebemos que ele recebe a notícia da situação de Jerusalém, que Deus pudesse agir, e foi o sentimento do coração dele. Mas o versículo 1 do capítulo 1 nos diz o seguinte: olha comigo, queridos, no mês de Quisleu. Por que a Bíblia traz as informações, pastor? Lá no início do capítulo 1 fala no mês de Quisleu, e lá no capítulo 2 começa a dizer no mês de Nisan. Por quê, querido? Presta atenção, o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Os judeus não usam o calendário solar como nós, mas sim o calendário lunar, que tem algumas variações do nosso calendário. Quando nós comparamos e pegamos o calendário judeu, nós comparamos esses calendários, podemos observar que Quisleu ocorre entre os meses de novembro e dezembro. Mas quando nós olhamos, queridos, para esse mesmo calendário, nós percebemos que o mês de Nisan é outro mês do calendário judaico, está entre o mês de março e o mês de abril. Pensa comigo, querido, ele recebe a notícia no mês de novembro. Passa-se dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu fico imaginar, irmãos, o coração de Neemias nesse processo, porque o capítulo 1 nos diz que ele orava de dia e de noite. Eu imagino quanto tempo ele dedicou de oração a Deus. Nós somos imediatistas, irmãos. E eu não sou diferente de Neemias, não. Ele é ser humano. Quando você recebe uma notícia pesada, o que é que você quer? Resolver. Eu falo isso com know-how, eu sou imediatista, irmãos. Deus me ensina muito. Eu acredito que o tempo, a maturidade vai chegando, nós mudamos, mas eu sempre fui muito imediatista. Meu jeito de ser. Eu nunca deixo para amanhã. Deus tem me ensinado a deixar para amanhã. Porque o tempo não é meu, é dele. Louvado seja Deus por isso. E aí, eu sou uma pessoa imediatista. Se você é imediatista, você sabe o que eu estou dizendo. O imediatista, numa palavra dessa, que alguém recebe uma notícia e diz assim: rei, essa é a situação, e ele se cala. Ele trata com Deus. Olha o que eu quero dizer nesta noite, querido. No caminho da restauração, o tempo é extremamente definitivo, porque nós
tiramos de nós mesmos essas ações e entregamos nas mãos de Deus. Ele sabe o tempo certo de agir. Esteja na brecha, querida irmã, esteja na brecha, querido irmão, esteja na brecha, ó povo de Deus. Deus está atento a todos os fatos e Ele faz como lhe apraz, aleluia. Nos diz a palavra que nessa espera, Neemias jamais esqueceu que o Senhor é o Senhor do tempo. Deus é soberano. Deus diz: olha, espera. Sabe por que eu estou aqui hoje à noite? Porque Deus quer dizer para você: espere. É bom esperar, irmãos, é bom esperar. Tem quem gosta, eu não gosto muito de esperar não. Esperar. Você marca um horário e fica esperando alguém que não chega. É ruim isso, irmãos. Mas presta atenção, no processo de restauração, a espera forja o nosso caráter e promove em nós fruto do Espírito, a paciência. Neemias é tratado por Deus aqui. Neemias é moldado. Nem sempre a resposta de Deus chega automaticamente. Algumas vezes Deus responde automaticamente, mas às vezes Deus diz: espere. E quando a resposta de Deus demora a vir, nós precisamos pôr em prática o princípio da paciência, espera. O texto revela no calendário judaico que Neemias não teve outra coisa, ele trabalhava no palácio, que não esperar. Ele não podia agir sozinho, ele estava sob a ordem de uma autoridade que Deus soberanamente estabeleceu sobre a sua vida. Ele podia se rebelar contra ela, ele fez isso, não, submisso, é o rei que vai dizer. Irmão, toda autoridade foi instituída por Deus, amém, meu irmão? O amém diminuiu, amém, meu irmão? Deus é soberano sobre todas as coisas. Neemias se submeteu, Neemias aguardou, Neemias pacientemente esperou. Mas o texto continua, olha comigo. Diz a palavra que o rei Artaxerxes, aí quem vai casar e ter filho, uma boa dica de nome, viu, meu irmão? O nome do seu bebê, Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, olha que expressão, irmãos, olha esse texto. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. Olha o que o texto diz: eu nunca antes estivera triste diante dele. Presta atenção, queridos. Deus conhece os nossos limites. Presta atenção, querido. Você crê nisso, amém? Deus conhece até onde nós podemos suportar. Eu fico imaginando, irmãos, que Neemias, nas suas lutas de oração, ele se apresenta diante do rei, mas ele disse: eu nunca estive triste. Eu fiz o meu melhor para Deus. Eu não transferi responsabilidades a outros, eu não projetei sobre outros as minhas tristezas, os meus lamentos, as minhas lutas pessoais e íntimas. Eu fiz o serviço com alegria. Mas nesse dia, no limite, Deus conhece os nossos limites. Ele estava triste. E nos diz a palavra, queridos, que Neemias, nessa espera paciente, a melhor oportunidade, no tempo do Senhor, e presta atenção, querido, guarda isso no teu coração, é que a verdadeira fé em Deus traz ao coração uma tranquilidade que nos impede de nos precipitar e de tentar fazer com as nossas próprias forças aquilo que somente Deus pode fazer. Louvado seja Deus. Deus sabe como fazer, queridos. Devemos saber não apenas quando chorar e orar, mas eu preciso aprender no tempo que Deus está tratando o meu coração. Eu preciso saber esperar e orar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Repita comigo, querido: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus. Olha o que Deus quer dizer ao teu coração nesta noite. Ele sabe, louvado seja Deus. Ele sabe que está pesado para o teu coração. O socorro vem dele. O texto continua, queridos. Olha comigo, por gentileza. Diz a palavra: eu nunca estive triste diante dele. Olha comigo. O rei me diz: por que está triste?
o teu rosto. Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Essa é a nossa saudação de respeito, de reconhecimento da autoridade que Deus estabeleceu sobre ele. Viva o rei para sempre. Ele reconhece, ele submete a autoridade. Ele entende que foi estabelecida por Deus. Ele diz: como não estaria triste o rosto, se a cidade, onde os sepulcros de meus pais, ela está assolada, e tem as suas portas consumidas pelo fogo. Me chama a atenção, queridos, que Neemias esperou pacientemente, e Neemias esperou o tempo de Deus, a oportunidade que Deus deu. Irmãos, não sei se cabe na sua cabeça, mas quando eu estava estudando esse texto, mais uma vez, eu estou dizendo que um rei que jamais se dirige a um súdito dessa forma diz: você está triste. Irmãos, pensa aí, alguém na autoridade máxima de um país está preocupada com o serviçal que está lhe servindo. Por que você está triste, meu filho? Cabe na sua cabeça? Mas preste atenção, quando Deus quer agir, Ele inclina até o coração do rei. Louvado seja Deus. Ah, pastor, o meu chefe é uma pedra, é difícil. Deus inclina o coração do rei. Deus é soberano, meu irmão. Salmo 24 diz que todas as coisas foram criadas por Deus. O que existe nela? Ele que tem um controle de todas as coisas. Olha que aplicação maravilhosa. É que nesse caminho de restauração, mesmo que seu coração esteja inquieto, querido, eu não posso abrir espaços para a incredulidade. Quando o seu coração estiver agitado, impaciente, em nome do Senhor, olhe para as Escrituras, lembre-se do que está escrito nela. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14, verso 13. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Palavra de Deus para a gente nesta noite. Aquiete-se, descanse o seu coração. No tempo de Deus haverá de acontecer, em nome de Jesus. Mas eu não posso esperar de maneira impaciente, eu tenho que orar. Eu preciso descansar. Eu preciso investir na minha vida espiritual. O texto nos diz, queridos, que a hora de falar chegou, e me chama a atenção que ele não se acovarda, ele não tem medo. Ele diz: Senhor, eu estou triste porque o meu povo, os sepulcros de meus pais, eles estão assolados, as portas estão queimadas pelo fogo, a minha cidade está destruída, eu estou aqui distante. Mas Neemias sabia no coração: Deus quer me usar. Louvado seja Deus. Presta atenção, querido, Deus quer te usar. Creia nisso em nome de Jesus. Você fala assim: eu, pastor, sou tão pequeno, sou tão frágil. Quem sou eu? Quem era Neemias sem Deus? Quem somos nós sem o Senhor? A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Há momentos na vida que, ao olharmos para as situações da vida, nós falamos: difícil, impossível, muros derribados e portas queimadas. No caminho da restauração, queridos, o tempo tem um fator extremamente decisivo. Mas por último, eu quero dizer para vocês que no caminho da restauração, irmãos, nós precisamos crer naquele que é soberano sobre todas as coisas, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Nesse caminho da restauração, nós precisamos crer em Deus. O desenrolar do texto mostra-nos que Deus inclina o coração do rei. Olha comigo, acompanha comigo a leitura. O rei pergunta: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você me pede agora? Irmãos, lembro aos irmãos que é o rei dizendo a um serviçal: o que é que você quer? Pode pedir o que você quiser. O que é que você quer? O rei podia fazer o que ele pedisse. Irmãos, de alguma forma, eu fiquei pensando sobre esse texto, irmãos. Se nós que somos maus conseguimos dar coisas boas, você imagina o rei dos reis nos perguntando: o que vocês querem? Você entendeu? Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Eu fico imaginando, em algum momento Neemias pensou: absurdo o meu pedido. Eu sou um serviçal, vou pedir, eu sirvo ao rei como copeiro.
Eu vou pedir ao rei cartas que possam me liberar, para que eu possa romper as fronteiras de inimigos, para que eu chegue lá no meu povo e trabalhe na reconstrução dos muros. Que pedido ousado, presta atenção, querido. Quando Deus quer fazer, não há quem possa impedir, em nome de Jesus. E eu creio no que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Deus é especialista em restauração. Ele restaura casamentos, Ele restaura famílias, Ele restaura relacionamentos. Estão quebrados, pastor? Deus pode. Não duvide do poder de Deus. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. E o texto irá nos dizer, irmãos, que no caminho da restauração nós precisamos crer naquele que é soberano. Olha comigo o texto. O que é que você me pede agora? O que é que Neemias faz, irmãos? Verso 4. Então eu orei ao Deus dos céus. Irmãos, a rigor, via de regra, quando nós queremos alguma coisa, alguém que pode fazer, diz assim: o que é que você quer que eu te faça, Eric? Olha, eu quero isso, aquilo outro, me dá aqui. Neemias não. Neemias sabia que o seu coração era enganoso. Neemias sabia que se fosse por ele mesmo, o seu pedido podia ser um pedido falho, finito, quem sabe egoísta, quem sabe um pedido não espiritual. E ele ora ao Senhor. Há um outro ensinamento aqui profundo para nós nesta noite, é que nós precisamos submeter a Deus todas as coisas. Ele é o Senhor. Querida, não age pelas suas forças. Diga: Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos. Querido irmão, não venha agir pela tua própria força. Ore ao Senhor. Deus é soberano. Que Deus possa inclinar o nosso coração, que Deus possa derramar sabedoria sobre o nosso agir, que em todas essas coisas o seu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Neemias orou, irmãos. Neemias conversou com Deus, e o texto continua dizendo: e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, me dá aí cartas, me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais. Verso 5. O rei, estando assentado, a rainha ao lado, disse: quando durará a tua ausência, Neemias? Ou seja, eu preciso de você aqui. Você é um bom servo. Quanto tempo você voltará? Prove ao rei enviar-me. Eu marquei um prazo lá com eles. E disse ainda para o rei: eu quero pedir mais um pouquinho, rei. Se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira. Veja, irmãos, que pedido. Eu quero reconstruir lá, eu preciso de material. Eu sei que se o senhor passar a caneta aí, eles vão liberar. Eu não. Se eu pedir alguma coisa, vão me bater, vão me assustar lá, eu vou ficar assustado. Mas se o senhor der uma ordem, tudo acontecerá. Senhor, eu quero madeira. Eu quero reconstruir as portas da cidade do templo. Eu preciso trabalhar nos muros da cidade. Eu preciso disso. Olha o que o texto diz, irmãos, no verso 8. E o rei mas deu. Vamos ler juntos? Todos juntos? Porque a boa mão. Irmãos, vamos ler com vontade, em nome do Senhor. Toda igreja. Porque a boa mão de Deus. Olha aqui para mim, querido. Quando Deus quer, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. Ele faz mais. Ele pediu um pedido já ousado para um servo, e Deus fez mais. Deus agiu muito mais, porque Ele age assim, irmãos. E nós precisamos entender que Ele é soberano. No caminho da restauração, precisamos crer naquele que é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Neemias tinha consciência disso. E nós chegamos aqui, irmãos, a partir do verso 11, a fatos que me traz uma alegria imensa ao coração. E sabe o que eu penso, irmãos? Uma frase colocada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Presta atenção no que ele disse. Ele disse que a história, ela não é como um carrossel que gira enlouquecidamente sem alvo ou destino. Nem é como uma nave lançada ao espaço, monitorada pelos homens. A história, diz Hernandes, não é cíclica, como pensavam os gregos. Nem está sujeita a um determinismo cego, como pregavam os estoicos. A história
não é dirigida pelo acaso, nem avança para o caos, como pregam os patronos do pessimismo. A história tem um timoneiro. Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele, tão somente Ele, tem as rédeas da história em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você pense nesta noite: a tua história está nas mãos do Senhor, a tua família está nas mãos do Senhor, o teu casamento está nas mãos do Senhor, os teus filhos estão nas mãos do Senhor, a aliança que Ele fez conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, percebam, é que nós temos a consciência, ao lermos o capítulo 2 de Neemias, de que os céus e a terra são governados pelo Senhor, de que a história não está à deriva, não está nas mãos dos poderosos do mundo. Deus é que levanta, Deus é que destrona, Deus é que é Senhor, Deus é que abate, Deus é o Criador, Deus é aquele que providencia. Ele criou todas as coisas. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta. Ele não apenas sustenta, Ele governa. Ele é soberano. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí, irmãos, o texto nos diz que Ele chega a Jerusalém. Olha comigo, a partir do verso 11, estamos caminhando para o final dessa palavra. Ele chega, versículo 11, Ele chega à cidade. Diz a palavra que Ele se levanta à noite, os poucos homens com Ele. Ele não diz nada a ninguém. Vocês percebem que hoje nós vivemos um contexto em que as pessoas gostam de holofotes. O culto da cura, fumaça, irmãos. Vai para lá, todo culto é cura, meu irmão. Quando Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem, em nome de Jesus. Cura não é agendada pelo homem, cura é estabelecida por Deus. Culto da libertação, todo culto tem libertação, como eu creio que pessoas agora estão sendo libertas em nome de Jesus, através da palavra. Quem liberta é a palavra, a exposição da palavra, é o reconhecimento dos atributos de Deus. Isso é extremamente libertador, irmãos. Culto dos milagres, culto da libertação, culto do poder. A palavra está aberta aqui, tem poder, irmãos. É a palavra que é poderosa, em nome do Senhor. Culto da unção, que tiver seus cultos temáticos que vão tudo para lá, em nome do Senhor. Aqui é o culto da palavra. Palavra exposta e aberta e ensinada, e ela que sustenta a igreja. Louvado seja Deus por isso. Percebam, queridos, que à noite Ele se levanta, os poucos homens com Ele. Ele não diz nada a ninguém. O que Deus, olha comigo, verso 12, já tinha colocado no coração dele para fazer em Jerusalém. Irmãos, presta atenção, que vocês entendam, eu estou caminhando para o final. O tempo urge ali, olha para o relógio, eu estou com um relógio ali embaixo. O tempo urge, mas tem um bem grande ali na minha frente. Deus já tinha colocado no coração de Neemias o que ele tinha que fazer em Jerusalém. Quando nós estamos em intimidade com o Senhor, irmãos, em oração, tem experiências que são pessoais nossas com Deus. Verdade é, irmãos, que eu não posso montar uma teologia em cima das minhas experiências. O grande problema dessas igrejas pentecostais e neopentecostais é porque elas montam teologia em cima de uma experiência pessoal com Deus. Aquilo que é teologia já foi determinado na palavra, irmãos. Está estabelecido. Você pode dizer amém por essa palavra? Quem entender teologia, leia Romanos de 1 a 11. Tem ali, de maneira muito interessante, um compêndio teológico de temas cruciais para a igreja. Romanos de 1 a 11. Eu não posso pegar as minhas experiências pessoais e dizer, a partir de hoje tem que ser assim. Não, irmãos, Neemias tinha uma experiência pessoal com Deus. Deus já havia colocado no coração dele o que ele deveria fazer em Jerusalém. Verso 12. Diz no verso 13, de noite eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Neemias. Deus, esse lugar foi um lugar protegido por muros. A justiça por muito tempo foi estabelecida através dos julgamentos nessas portas. Eu fico imaginando a dor do coração de Neemias, o choro.
Esse tempo que ele passa ali, em que Deus está não apenas restaurando os muros de Jerusalém, mas sobretudo, presta atenção querido, Deus está tratando a vida dele. No momento da dor, irmãos, do estreito, do deserto, Deus trata as nossas vidas. Alguém pode dizer, não, mas é problema do outro, é ele que está sendo provado. Nós também, como instrumentos de Deus, estamos sendo tratados por Deus. E Neemias, nesse processo, irmãos, diz a palavra que mais uma noite ele sai de novo, irmãos, verso 13. E ele olha o monturo, ele mais uma vez contempla os muros, mais uma vez ele olha para a assolação daqueles muros, as portas consumidas. Verso 14, passei à porta da fonte, ao açude do rei. Não havia nem lugar para passar com o animal que eu estava montado. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. O texto aponta para mim, irmãos, um processo aqui em que eu penso, irmãos, não está no texto, mas eu trago a minha própria experiência, quando eu estou ali contemplando algumas coisas que eu poderia fazer, estou conversando com Deus, dizendo, Deus me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento. Eu fico a imaginar, irmãos, que quando nós estamos sendo provados, quem sabe você, irmã, está sendo provada, você pede a Deus, Deus, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, o que devo fazer nessas horas? Neemias ora, Neemias contempla, já pela fé, as maravilhas do Senhor. Olha aí no verso 16, querido, não sabiam os magistrados, onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui eu não havia declarado coisa alguma para ninguém, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Chegou o momento, eu disse para eles, eu fico imaginando, irmãos, a fala de Neemias para esses homens. Se você perceber, todas as classes aqui estão representadas, sacerdotes, nobres, magistrados, homens que já estavam lá. Eu fico imaginando, irmãos, Deus levanta Neemias, copeiro. Você está entendendo o texto, querido? Quando Deus quer fazer, Ele levanta quem Ele quer levantar, aleluia. Amém, meu irmão? Você pode dizer, quem sou eu? Quem era Neemias, copeiro? E Neemias levanta-se com autoridade, irmãos. Olha para o texto. Estais vendo a miséria aqui, em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Venham, Deus irá nos levantar, iremos reedificar os muros de Jerusalém. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara, verso 18. Olha o que eles disseram. Eu quero convidar a igreja bem forte, quero te convidar a ficar em pé, querido, por gentileza, com a Bíblia em mãos. E então disseram, todos juntos, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para... Vamos ler mais uma vez, queridos, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram. Você pode dizer amém por essa palavra? Irmãos, eu fico imaginando a autoridade de Neemias, quando ele fala e declara o que eles iriam fazer. Alguns ficaram revoltados. Presta atenção, quero te dizer aqui, estou caminhando para o final, querido. Já disse isso várias vezes. Porque é muito bom estudar a palavra, irmãos. Vejam, todas as vezes que alguém se compromete com Deus e se levanta como boca de Deus, isso incomoda as pessoas. Você entende isso, irmão? Amém? Isso incomoda. Algumas pessoas ficaram incomodadas aqui. Sambalate, Tobias, desprezaram, verso 19. O que é isso que vocês estão fazendo aí, falando? Vocês querem se rebelar contra o rei? Olha o que Neemias diz. Então lhes respondi, o Deus dos céus. Sabe que eu estou em nome de quem? Eu estou em nome do rei dos reis, aleluia. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós somos seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Olha o que ele diz, vocês não têm nada com isso não. Nós que somos servos do rei, irmãos, quem não é da família espiritual, não consegue discernir as coisas espirituais. Paulo diz, as coisas carnais são discernidas carnalmente.
as espirituais e espiritualmente. Eu fiquei pensando sobre esse texto, queridos. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aqui neste lugar, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos. O inimigo se levanta para destruir, irmãos, mas Deus é poderoso para restaurar. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque hoje, agora, é tempo de restauração. Quando nós pulamos lá para o capítulo 12 de Neemias, não vou ler agora não, o texto diz que eles estão terminando a reconstrução das ruínas do muro de Jerusalém. Sabe o que eles fazem? Um grupo corre em cima desse muro. Imagine a largura desse muro. Eles correm, eles celebram. Maravilha do Senhor Deus. Irmãos, quando Deus age, quando Deus levanta pessoas que nós duvidamos, Deus levanta, irmãos, porque Deus age. Às vezes nós nem esperamos, Deus age, Deus levanta. Que assim seja, querido, na tua casa, que você seja instrumento de Deus, ou outra pessoa que seja levantada por Deus, e saiba, quando Deus age, quando Deus opera, grandes e maravilhosas coisas acontecem, aleluia. Vidas são curadas, mentes são curadas, corações são repatriados à casa de Deus, aleluia. Enfermidades são curadas, mentes são restauradas. Eu creio que Deus nesta noite haverá de trazer restauração nesse lugar, em nome de Jesus.